Salve, salve, jovens! Hoje é o 16º episódio do Café com Retina. Hoje com a nobre presença de um dos maiores músicos sergipanos do Nordeste, quiçá do Brasil, mestre Evanilson, grande sanfoneiro, tocador de acordeon de primeiríssima categoria, provavelmente o maestro da Orquestra Sanfônica de Sergipe. Me corrija se eu estiver errado nesse momento. Evanilson, seja bem-vindo, é um orgulho para mim, em nome da nossa história, já de quase 20 anos, provavelmente, aí, uns 15 a 20 anos. 20 anos. Ter você aqui. Então seja bem-vindo ao Café com Retina e vamos bater um papo sobre sua história aqui. Se apresente aí para o pessoal. Olá, um prazer, doutor Bruno. Uma alegria enorme participar desse bate-papo, né, desse podcast. É uma alegria, eu já estava assim, ansioso para chegar meu dia. E graças a Deus tudo está se concretizando, né? E exatamente, são 20 anos de convivência, né? Muito boa. Eu sempre usufruindo da sua boa vontade, do seu bom serviço. Estou à disposição sempre. E, na verdade, ainda estou maestro da Orquestra Sanfônica, com certeza. Muito É a bem. nossa vida, né? Um projeto que a gente ama de verdade. Vida e alma, né? É tudo. Vida e alma. Bom, então o objetivo da nossa entrevista hoje aqui, do nosso podcast, é contar um pouco da sua história. Porque para mim, sua história coincidiu com a minha chegada em Aracaju e ela, muito próxima da minha chegada, e ela foi uma coisa extremamente impactante para mim, mas eu vou deixar um gostinho para depois no podcast, pra gente conversar um pouco sobre como eu entrei em sua vida e você na minha. Antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho a história da baixa visual na sua infância. Quando foi que tudo aconteceu? Conta pra nós um É pouco. uma história longa, doutor Bruno. Na verdade, eu sou lá de Simão Dias, de um povoado chamado Lagoa Grande, Sim. oriundo de uma família enorme, né? São 12 filhos. E a deficiência visual foi descoberta logo cedo. Assim, cedo, para os costumes do povo, do local, foi cedo, né? Porque logo quando estava assim, rastejando pelo chão, que o pessoal chama engateando no interior, Sim. né? E um primo que estava visitando nossa casa percebeu, porque ele ofereceu-me um objeto e eu fiquei procurando com a mão. Sim. E ele ficou curioso e esperou meus pais chegarem e comunicou: esse menino tem um problema. Isso você é recém-nascido ainda. Era bebezinho mesmo. Tá. Aí meu pai fez o teste de novo e saí procurando com a mão. Aí não tiveram dúvidas, né? E a gente, de família pobre, foi muito difícil conseguir atendimento no primeiro momento. Mas depois de uns quase 3 anos, eles conseguiram um apoio, até político na época. Me trouxeram para Aracaju e eu fui operado pelo Dr. Juliano Simões. E na época o diagnóstico foi catarata congênita ou glaucoma congênito? Catarata congênita, né? Isso, foi. Tá. E foi uma cirurgia que eu era tão pequeno que não percebia nada, mas para mim foi muito importante, porque naquela época minha mãe dizia: você vai ser operado e você vai enxergar o quê? Eu não sabia o que era, né? Enxergar ou não enxergar, né? Porque na verdade eu não enxergava e assim, tudo era um choque. Enxergar, minha mãe, você vai enxergar. E então fui operado pelo Dr. Juliano Simões, você deve conhecer a história dele, né? Sim. E foi uma cirurgia que a gente percebeu que não teve resultado, mas eu creio que teve. Lá na frente a gente pôde perceber, né? Que teve um trabalho muito bem feito. E aí eu fui passando a conviver com a deficiência. Não percebia, não tinha visão. Então você não tem memória na sua infância de visão? Assim, era visão, era percepção de luz, né? Sim. Assim, de na época candeeiro, não tinha luz elétrica. Eu Sim. percebia que tinha claridade, o sol, mas era algo muito pequeno, muito pouco, muito embrionário. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vanilson. Ok. Como você não tinha essa memória de visão, você se recorda de algo que tenha doído ou traumatizado pelo fato de você não enxergar? Ou você acha que o fato de você nunca ter enxergado, de certa forma, já automaticamente te orientava e te reconstruía para um novo mundo sem visão? Olha, quando criança eu não lembro assim de algo que me deixasse traumatizado, sabe, doutor, pela questão da deficiência visual, porque meus pais, apesar de humildes, né, sem nenhum conhecimento, mas eles me trataram da mesma forma que trataram os outros irmãos.
Eu brinquei, eu corri, eu brinquei com cavalo de pau, pulei corda, rodei bambolê, fiz tudo, né? Que podia na época. E seus Caía, irmãos te ajudavam me muito nisso? ajudavam também, a convivência foi muito boa. A família é tudo na vida da gente, né? E sempre consciente da sua deficiência visual e aquilo ali era a sua realidade desde A sempre. minha realidade desde sempre, eu fui acostumando com isso. Mas, assim, muitas coisas ficavam vagas pra mim, né? Minha mãe falou outro dia que, quando eu estava com 7 anos, eu perguntei, mãe, por que, que os meninos vão pra escola e eu não vou? Aí, com calma, eu tive que explicar, né? Para que eu entendesse que eu tenho problema visual e, por isso, não tinha meios que pudessem me oferecer a escolaridade naquela época. E Braille nem pensar na Nem época. pensar, era roça mesmo, povoado, né? Mas aí eu fui. Isso a gente vai convivendo. Sempre gostei de cantar, a música invadiu minha vida logo cedo também. E aí a gente ia preenchendo toda essa necessidade com a música, com a convivência com as pessoas que chegavam. Eu sempre fui comunicativo. E tudo isso a gente ia driblando. Como você descobriu a música em sua vida? Como ela entrou em sua vida? A música é tudo. Então, desde pequeno a gente ouvia música através do rádio naquele tempo. Sim. E eu ouvia os cancioneiros populares na época, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Roberto Carlos, eu ouvia de tudo, música sertaneja. E eu passei a gostar de música. E a família da minha mãe é muito musical. Ah, então existem instrumentistas na... Existe, tem uma fonte muito forte por trás disso. Sim. Minha mãe disse, olha, seu tio toca sanfona. Sanfona eu quero que o senhor me leve numa festa. E isso aconteceu. Eles levaram numa festa quando meu tio estava tocando e eu fiquei encantado. Porque até então eu só ouvia a sanfona através do rádio, né? E aí eu fiquei encantado com a sanfona, rapaz. E foi aquela coisa, assim, novidade, me deixou encantado. Na volta para casa eu pedi uma sanfona ao meu pai. Ele disse, tudo bem, vou providenciar. Mas as condições deles não permitiam isso. E eu fiquei naquela expectativa que nunca chegou a sanfona. Aí Isso com que idade, mais ou menos? eu tinha uns 8 anos. 8 por aí. anos. E aí um dia eu pedi, me leva na casa do meu tio, levaram, eu conheci os outros instrumentos, eu conheci zabumba, triângulo, a gogô. Bom, a sanfona eu já percebi ali que era difícil, né? Possuir uma sanfona naquele momento. Aí eu conheci o triângulo e achei um instrumento bem simples. Aí eu peguei no triângulo, observei o formato dele, voltei para casa. E um dia, meus pais saíram e eu fui na cozinha, arranquei aço de uma panela, fui no quarto e fabriquei o triângulo. E escondi, porque sabia que ia tomar a surra. Exatamente. Guardei esse triângulo no lugar que ninguém pudesse ver. E minha mãe, quando chegou, que procurou o aço da panela que não tinha. E aí foi aquela coisa. Quem foi que pegou o aço da panela? Ninguém dizia. E pronto, e passou. Aí certo dia meu tio foi me visitar, ele, a família toda, os filhos. Aí eu aproveitei, agora é a hora de mostrar o triângulo. Aí peguei o triângulo e saí tocando no meio da sala. Aí foi uma farra. Aí acabou toda aquela coisa de... E ele era o que tocava acordeão. Era esse ele. Tio. E com esse triângulo, eu ficava ouvindo as músicas no rádio, sentava no banquinho e começava a acompanhar. E logo aprendi. Sim. Foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar. E tocava nos bailes lá do interior. Quando meu tio tocava, me chamava. Pronto, aí tudo isso ia minorando toda a dificuldade, né? O despertar dos outros sentidos. Dos outros sentidos. Aí eu passei a cantar também, né? Com o pessoal. E eu ficava noitadas, tocando triângulo e me divertindo. E nessa idade da adolescência, você já tinha desistido da ideia de enxergar? Isso. Pela sua recordação. Sim. Minha mãe era assim, que ficava do meu lado, era o pêndulo, né? De vez em quando ela tentava levar você a um oftalmologista para ver se tinha Não, alguma... Desistiram completamente. Porque na época era tudo muito difícil isso. Eu sou de 68. A primeira cirurgia eu ia fazer 4 anos, então, por volta de 72, né? Sim. Era tudo muito difícil. Mesmo na cidade não tinha oftalmologista. Então vamos voltar para a música. Vamos e lá. aí quando é que o acordeão entrou definitivamente? Acordeão sempre foi a paixão, né? Sim. Então aí surgiu o seguinte. Quando eu tinha 12 anos, meu pai foi na casa do meu avô. Visitar e encontrou um colega dele chamado Zé Dias, que é também deficiente visual, mas em outra situação, filho de fazendeiro, que já estava em outro estágio, né? Ele
tinha passado pelo Instituto de Cegos da Bahia, tinha estudado música, né, tal. E outro patamar, como diz a história. E conversando com meu pai falou, eu tenho um filho cego também. Ele disse, é, Antônio, então vamos levar seu filho para estudar em Salvador. E consegui uma vaga para que eu fosse estudar na instituição. E aí começou a mudar a minha vida a partir daí. Ou seja, o apoio pedagógico que você conseguiu foi governamental, mas foi fora daqui. Daqui. Foi Isso. em Salvador? Foi em Salvador. Comecei lá, exatamente. Lá aprendi o braille, convivi com vários colegas assim, com o mesmo problema que eu. Na época eram 80 cegos, era uma maravilha. E o acordeão ficou para trás, não Então, chegou a começar. Aí veja só, lá tinha aula de piano, eu comecei a estudar piano e certo dia presentearam a instituição com os acordeões. Aí me deram um acordeão pequenininho para tocar, com 12 baixos. Eu tinha 12 anos, coincidentemente. Comecei a mexer e aí já saiu asa branca. Sozinho. Só no ouvido. Só no ouvido. E daí pra frente eu fui criando gosto, estudando piano, porque lá não tinha professor de acordeão. Mas sempre que eu voltava pro interior, tinha o forró, eu pegava a sanfona do meu tio e tocava. Fui aprendendo sozinho o acordeão, né? Mas eu estudei piano, me formei no Conservatório de Salvador. Mas o sonho sempre foi acordeão. E como isso aconteceu? Encerrou o período do instituto, eu voltei para o interior, já com 18 anos, já músico, tudo ficou mais fácil. E esse mesmo Zé Dias me convidou para tocar com ele no São João daquele ano, 1987. Então tocamos bastante, quadrilhas, e aí eu fui me inserindo no mercado musical do local, né? Mas tudo isso sem uma única aula formal, tudo de ouvido. Não, já era música, já estava formado. Na parte do acordeão. Era. O Zé Dias me ensinava algumas coisas, né? Sim. Foi o que eu fiz. Com o dinheiro do Triângulo, eu comprei o primeiro acordeão. Acordeão simples, mas que foi tudo pra mim, né? Porque com 3 meses eu já tava tocando, acompanhando artistas, já tava na cidade tocando quadrilha, ganhando dinheiro. Eu comprei um acordeão melhor. E assim fui evoluindo. Daí a pouco naquele tempo o acordeão, a gente tocava num ano, guardava pra tocar no outro ano, no outro São João. Sim. O forró não era bem difundido, era uma música específica no mês de junho, né? Sim. Eu achei isso muito pouco, comprei um teclado e passei a tocar em bandas locais, assim, nunca mais parei, né? Sim. E o acordeão também. Eu tocava aí, veio aquela onda do forró moderno, e foi bom porque eu passei a tocar acordeão o ano todo. Eu tocava na banda de baile e aí nós estamos mais ou menos em que ano? 92, por aí, 1992. Mais ou 93. menos uns 10 anos antes de eu chegar em Aracaju. Isso. Então, o que acontece? A gente viajava para tocar, levava o acordeão e o teclado. Naquela época era banda de baile, a gente tocava de tudo um pouco. Na hora do forró, o acordeão. Aí as outras músicas, teclado. E assim, nunca mais parei de desenvolver no acordeão. Depois peguei aulas com professores que vinham de fora, já aqui em Aracaju, né? E foi se especializando. Fui me especializando. E deixa eu lhe falar, nessa época você já ganhava algum dinheirinho com a música. Isso. Embora, claro, fossem condições ainda adversas, difíceis e tal. Totalmente. Não te passava pela cabeça procurar eventualmente um oftalmologista que te desse algum tipo de esperança ainda? Ah, pronto. Eu pulei uma etapa. No internato, em 1981, eu conheci um doutor chamado Ailton, que era Lá em Salvador. Exatamente, um oftalmologista que atendia no Instituto de Cegos. Sim. E ele me convidou para o consultório dele. Aí ele disse, ó, esse olho esquerdo aqui seu tem a catarata que a gente pode tirar. E aí, quando ele operou esse olho esquerdo, eu passei a enxergar um pouco por esse olho. E é o pouco que enxergo hoje, nunca perdi. Aí eu passei a ver um pouquinho melhor, que era o que eu via quando te conheci, né? Você lembra que era muito pouco. Sim, você ainda andava com a bengala. Com a bengala, né? É. E serve muito, aquela história, o pouco com Deus é muito, né? Exatamente. Então essa visão permanece e já mudou um pouco, porque eu passei a jogar bola, já via bola, isso no instituto. E a minha vida tem uma história longa, né? Bom envolvimento com muitas coisas. Mas aí eu vou chamar agora para o nosso encontro. Vamos lá. Quando eu te conheci, você me contou a seguinte história. Que você não enxergava desde muito novo, que você tinha feito uma cirurgia ainda quando recém-nascido. E
mas que você não tinha tido sucesso e que sua história era de praticamente só cegueira, luz, movimento de mão, né? E você veio me ouvir, né? Não sei exatamente por que você soube de mim, isso já era lá nos idos de 2004 ou 2005. Foi 2004, exatamente. Eu tinha recém-chegado aqui. E eu lhe examinei e eu percebi que você tinha essa percepção de luz. Do esquerdo. E o ultrassom mostrava que você tinha uma retina colada, apesar de não ter nada aberto para a visão passar. E eu me lembro do nosso contato, eu disse, Evanilson, pode ser que seja uma grande bobagem, mas eu acho que você não tem nada a perder em tentar, porque anatomicamente atrás parece ok. Lembro disso. O que você sentiu? Por que você decidiu tentar depois de tantos anos? Na verdade, eu vinha tentando, porque nós não conversamos sobre tudo, né? Eu lembro que em 1992, eu já estava em Sergipe, através de um amigo de Paripiranga, ele me levou para Salvador, assim de forma voluntária, me convidou, eu quero que você conheça um médico lá, chamado Léo, que é um médico muito bom, ele trabalha no Hospital da Polícia. E eu fui, eu sempre busquei isso. Aí, chegando lá, o médico olhou o olho esquerdo, ele viu que não tinha o que fazer, o olho direito, isso aqui não tem jeito. Foi assim o atendimento, né? Não tem jeito. Passa um óculos para mim, de qualquer jeito, assim, aleatoriamente, eu não usei, porque não servia para nada. Sim. E aí eu parei, né? Foi quando aconteceu esse contato, que foi através de Vinícius, da Shot Baião. Isso. Tá lembrado? Tá eu estava em minha casa e conversando com meu pai, de repente Vinícius... Você tocava no Shot Baião. Shot Baião, Vinícius foi atendido por você nesse dia. Ele disse, eu vou lhe apresentar Evanilson, né? Aí já deixou uma consulta marcada e tal. E foi ótimo, foi aí que começou. E aí história boa. E aí eu vou contar uma história que me emocionou bastante naquela época. Talvez até hoje seja a história mais emocionante, assim, que eu acho que a retina e a oftalmologia me proporcionou. Quando você acabou de operar e você disse, doutor, clareou tudo aqui, tá tudo muito confuso ainda, mas clareou tudo aqui e é tudo muito sem nitidez, né? Porque Cristalino, ele operou a catarata congênita e tem um grau muito alto, né? Então, quando eu abri o sistema ocular, entrou mais luz, deu aquela confusão, mas você me contou uma história muito peculiar, que me lembrou um filme, inclusive, né? Você diz, doutor Bruno, agora só tem um problema. Se eu olhar para essa caneca aqui na minha frente, eu preciso pegar na caneca. Eu não sei se você vai se lembrar disso. Eu preciso tocar na caneca para que a minha memória tátil, para que minhas mãos, eu sempre enxerguei com as mãos, para que minha mão me diga e me confirme que aquilo ali que eu tô vendo é uma caneca. Você lembra disso? Lembro isso. Eu fiz vários testes em casa, eu pegava uma maçã e ficava olhando. Maçã, essa coisa tão bonita. Eu ficava pensando, olha, essa coisa bela, assim, porque eu acho bonita a maçã, né, hoje. E eu não tinha essa memória visual, né? Tudo era o tato. Sua visão era manual, né? Era manual. E é difícil, foi difícil essa readaptação, porque é difícil você olhar para uma coisa e não saber o que é e precisar pegar para ver, né? Foi difícil ou foi confortável? Foi uma coisa bacana, era uma coisa a mais? Foi bacana, doutor, porque era o que eu queria, era ter oportunidade de conhecer as coisas olhando, né? Então, isso para mim não era sacrifício. Isso aí passou a ser uma diversão para mim. O que é aquilo ali? Eu vou pegar. Pegava uma laranja. Parecendo uma criança no mundo novo. Era exatamente. Então mudou tudo, a vida mudou ali. E aí eu pegava na laranja, olhava, a laranja é assim. Aí da próxima vez já ia na laranja direto, né? Separava uma fruta da outra. Era fruta, me chamava a atenção. E uma das imagens mais lindas... Por causa do colorido, talvez. Do colorido, mas uma imagem... Não sei se eu te contei essa história. Uma imagem que me deixou emocionado. Esse dia eu chorei bastante. Foi porque eu fui visitar uma senhora que morava no condomínio que eu. E aí morava também. E cheguei lá e vi um coelho. O coelho é a primeira vez que eu vi um coelho. O coelho branco e os olhos vermelhos, né? Sim. A imagem daqueles olhos, aquela coisa eu achei tão bonita, tão no destaque, que eu jamais imaginei que fosse daquela forma. E ali eu baixei a cabeça, chorei. O que foi? Você emocionou? Foi, eu tô emocionado. Nunca vi isso aqui. Então mudou a vida de verdade, né? E mudou o seu jeito de andar também, né? Também.
Também, Porque eu te conheci com a bengalinha e para te ajudar. Lógico que ela ainda auxilia ou auxilia. nunca quase? Assim, eu ando com a bengala, porque sem a bengala as pessoas não respeitam a gente, né? Sim. Ainda existe muito isso. Às Mas vezes, em ambientes mais controlados, como aqui, você entrou sem a bengala, né? daqui dá pra ver, né? Devagarinho, vai andando, dá Ambiente pra... mais controlado. Exatamente. Nas ruas eu uso a bengala mais para que as pessoas entendam que ele tem uma pessoa com deficiência que a qualquer momento precisa de uma ajuda. Porque a gente atravessa uma avenida, sozinho é difícil, né? E se você andar sem a bengala, mesmo eu estou vendo ali os carros, se você pedir uma ajuda, as pessoas não querem ajudar, acham que é pegadinha. Tudo isso existe ainda. Eu fico feliz de saber que você se emocionou naquela época, porque eu achei que eu tinha me emocionado sozinho. Não, eu emocionei Né? muitas vezes, doutor. E... Eu saí, outra coisa interessante, que eu saí nas ruas e vi um poste. Eu tinha que pegar no poste para saber que era um poste. O que é que é um poste? Pegava. Aí dali tudo era novidade, né? Um novo mundo, literalmente. Literalmente, literalmente. E olha, isso você já tinha quantos anos de idade? Eu já estava próximo dos 37 anos, né? Sou de setembro, foi dia 8 de abril a cirurgia. De 95, né? 2005, aliás. Eu queria que você soubesse que eu me sinto muito honrado de ter feito parte disso. Né? Eu acho que, como eu disse para você, talvez tenha sido a história mais incrível que eu tive a oportunidade, né? Que Deus deu a oportunidade de vivenciar na minha vida profissional. E eu fico muito feliz de ter podido ter feito parte disso naquele momento ali. Mas né? olha, doutor, porque nossos contatos sempre assim, atendimento no consultório, a gente não tem tempo de conversar, né? Sim. Mas acontecem coisas assim, originadas por aquelas cirurgias, assim, que aconteceu. Não só aquela outra depois, né, também, em 2011, lembra? Foram duas. Sim, né? depois a gente refez. Chega lá, refez isso. Porque, por exemplo, eu saía, eu saía de ônibus para olhar as ruas, assim, no transporte. Descia na 13 de julho para conhecer as árvores, né? Me perdia, me encontrava. Foi muito prazeroso. Hoje já acostumei, né? Outra coisa que me deixou bastante confortável foi no palco. Porque eu passei a ver o público na minha frente, né? Eu não via o público. Eu não me localizava. Agora você consegue ver aquela massa eu lá, consigo né? ver as massas, as cores das roupas das pessoas. Já é uma nova emoção, né? Uma nova emoção. Eu cantando, quando eu estava na Shot Baião mesmo, eu pedia para fazer vocal. Bota o microfone, porque através do microfone eu já me localizava melhor no palco. Sim. Eu tinha algo para olhar e me concentrar, né? Sim. Então mudou muito, né? Minha vida. E você conheceu sua esposa quando nessa história toda? Minha esposa eu conheci em 1997. Depois, já com uma visão nova, já mudou tudo. Eu imagino que aqueles olhos claros, brilhantes dela, além do coelho, também devem ter te emocionado bastante, né? Muito, muito mesmo. Eu fiz até uma música, né? Várias músicas fiz pra ela, porque passei a ver o sorriso dela, né? Que já era muito fechada, né? Sim. E quando eu chegava pela manhã, ela me recebia com um sorriso. Eu fiz uma música, inclusive, na época. Explicando a luz que os olhos antes não podiam ver, né? Era a luz do coração. De onde vem esse sorriso, meu amor, que de mansinho conquistou meu olhar? De onde vem esse teu cheiro de flor, que perfumou minha vida e me fez sonhar? Era mais ou menos assim. É espetacular. E daí vai, né? De onde vem essa alegria, essa magia que tomou conta de mim? Tudo isso baseado no que eu estava vendo também, né? Sentindo e vendo. Se você fosse um gestor ou uma pessoa pública, ou mesmo no seu papel de comunicador, porque você é um músico, é um artista, o que você queria que os deficientes visuais pudessem ter acesso e que isso poderia sim fazer uma grande diferença para mudar a vida deles, mesmo que não fosse para melhorar a visão, mas que mudasse a qualidade de vida deles? O que você acha que falta hoje? As pessoas com deficiência visual aqui enfrentam muitos problemas, doutor, porque primeiro falta o recurso, né? As famílias não têm. Quando aconteceu os primeiros atendimentos contigo, eu divulguei bastante e eu sentia que as pessoas queriam ir até você, entendeu? Mas não tinha condições. Então, assim, o que o cego precisa mesmo é ter a oportunidade de vivenciar o que eu vivenciei. E isso, principalmente as pessoas de baixa visão.
que muitas pessoas precisam de um atendimento igual que eu tive, que tenho, né? E não Um tiveram estímulo em condições. alguma coisa, O né? estímulo, Porque tem muita gente que poderia estar enxergando melhor. Mas ainda hoje é deficitário esse apoio pedagógico para ensinar o braille, para ensinar uma terapia ocupacional, para ensinar uma musicalização. Ainda é muito Bom, precoce? na verdade, isso é melhor que antes, né? Porque, assim, depois de 1988, com a nova Constituição, tudo mudou. Então, as instituições, por exemplo, que era o único meio que as pessoas com deficiência tinham para começar uma vida escolar, por exemplo, Sim. deixou de existir e passaram a obrigar que as prefeituras, os governantes, o Estado, né, como todo, se preocupasse com suas pessoas. Centros de apoio pedagógicos aconteceram, né? Centros de apoio pedagógicos aconteceram, já melhorou bastante. E aí, alguns mais avançados que têm um atendimento bom, o CAP daqui, por exemplo, tem um atendimento bom, né? A criança. Então, E hoje é fácil o acesso ao CAP daqui? Ou tem uma fila? Como é que funciona? Com certeza deve ter, eu não sei bem dizer agora, porque a demanda é grande, né? Sim. E por ser Mas eu percebo pelos meus pacientes que a maior dificuldade é porque esse CAP só existe aqui em Aracaju. Então, ele, pelo menos para o deficiente visual, então eles não conseguem, muitas vezes, transformar isso numa rotina pelo custo de chegar aqui, né? A gente tem uma situação peculiar, porque quando surgiu os CAPs, os estados assumiram. E Sergipe foi o único estado que não assumiu na época o CAP, tá? Porque sendo do estado, uma abrangência maior, né? Sim. E o Sergipe não aceitou, o estado, o Sergipe não quis. E eu lembro que na época era o doutor João Augusto Gama, o prefeito, ele disse, não, a prefeitura quer. E aí o secretário de Educação da época era Jorge Carvalho, ele assumiu e instalou o CAP aqui. Por isso que o deficiente visual que mora no interior, ele é prejudicado. Porque tem que se deslocar para cá. Tem que se deslocar para cá. Isso poderia ser mais abrangente, né? Sendo do estado, seria. Ou pelo menos fornecer o transporte com mais rotina, né? Não, e o que eu percebo também é que não há um trabalho, por exemplo, da prefeitura, já que a prefeitura daqui é quem é a gestora do CAP, poderia fazer parceria com os outros prefeitos, né? A prefeitura mesmo poderia fazer esse trabalho. Você foi para a música. Você foi para a música, isso. Você descobriu em você um talento nato a partir da estimulação do seu ouvido e os seus caminhos foram se abrindo pela arte. Mas hoje a sociedade acolhe bem o deficiente visual na reinserção profissional dele? Ou se ele não conseguir o CAP, ele não vai conseguir reinserção nenhuma? Sempre foi difícil, sabe, esse apoio. Porque hoje tem vagas específicas, o que ajuda, né? Não, hoje existe a lei que obriga, né, que as empresas contratem, né, tem as leis de cota. Mas, assim, essa coisa meio... Por exemplo, você chega numa empresa dessa, tem uma vaga lá de emprego para deficiente, um setor onde ele é incapaz de produzir, entendeu? Sim. Pela deficiência dele. Então, é uma coisa meio imposta, não há uma sensibilização, na verdade. E é pulverizado, ele pode selecionar que tipo de deficiência ele quer para aquele cargo, né? Exatamente. É claro que, por exemplo, um supermercado, ele vai querer, por exemplo, um surdo, porque ele tem a visão, né? Sim. Né? Então o deficiente visual dança aí. Vai depender. Depender dele também. Em compensação, na câmera escura você tem vantagens. Então tem toda... Mas essa orientação faz toda a diferença na vida do portador de qualquer deficiência. Faz. Então acho que é para isso que o CAP tem que servir. Para dizer, olha, suas portas vão se abrir mais facilmente dessa forma ou dessa forma. E CAP, orientar o deficiente. Né? Os CAPs, na verdade, eles assumiram um papel... justamente um papel que, na verdade, eles não vieram para isso, né? Por exemplo, o CAP, no Brasil, os CAP surgiram para dar o apoio pedagógico, simplesmente. Mas, devido às necessidades, eles abrangeram, né? Por exemplo, aqui tem a terapia ocupacional, tem música, e em outros estados o atendimento é bem melhor, por ser do estado, né? Por ter uma estrutura maior. Então, de qualquer sorte, tem sido uma porta que se abre a todo instante para que as pessoas desenvolvam mesmo. Não só na questão da escolaridade,
mas em outras áreas, como a música. Sim. Aqui mesmo no CAP, tem um trabalho muito bom de terapia ocupacional, que as pessoas fazem um trabalho excelente de artesanato, né? Sim. E vão Trabalho com barro, despertando outras habilidades. outras vertentes, né? Isso é importante demais. Claro, Evanilson, que assim, nunca é fácil para ninguém, mas a grande maioria dos meus pacientes que ficam deficientes visuais, eles não são deficientes visuais de nascença. São deficientes visuais adquiridos, que por alguma doença ao longo da vida eles ficaram com essa deficiência visual. E é difícil, porque os pacientes têm uma dor muito grande, porque sonham enxergando, porque cresceram e viveram enxergando. Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? O que elas devem buscar, pensar ou tomar de atitude em sua vida para entender que existe um mundo por trás do mundo que não tem luz? Eu queria que você desse essa mensagem. Antes da mensagem, doutor, eu quero confessar algo que aconteceu comigo. Não tive tempo de contar essa história. Mas, em 1995, eu morava em Simão Dias, trabalhava com o pessoal, e eu sonhei enxergando. Sim. Foi engraçado esse sonho. E foi assim, algo tão surpreendente que me levaram para uma praça e eu não conhecia nem a dona da casa onde eu estava. Sim. E de repente foi aquela festa, né? Uma festa que fizeram pra mim. Observe o que aconteceu. E aí no outro dia eu acordei triste, porque eu acordei sem ver, né? Então foi um choque muito grande. Eu até pedi a Deus que não fizesse mandasse esse sonho de novo. Sonho nunca mais. E exatamente 10 anos depois veio a cirurgia. É claro que eu não consegui enxergar 100%. Perfeitamente. Mas aconteceu, e o interessante é que fizeram uma festa pra mim mesmo. Entendeu? Como se fosse aquele sonho lá. Como fosse aquele sonho. Uma colega que trabalha no João Alves, ela me convidou para o aniversário da casa dela. Eu morava ali num condomínio, Atlanta, parece, ali no saneamento. E dizendo que era o aniversário dela. E eu fui, achando que era, fui tocar. Cheguei lá, o pessoal da Shot Baião, outros músicos, né, políticos, amigos dela. E quando eu pensei que eu ia cantar parabéns pra ela, ela disse que a festa era pra mim. Porque você agora estava enxergando. Estava enxergando um pouco, e foi uma emoção muito grande. Você não teve medo de acordar e ser um sonho, não? Eu não tinha, porque já é realidade de mesmo, né? Graças a Deus, dessa vez era verdade. Então, doutor, a mensagem que eu deixo é a seguinte: é que a dificuldade existe para todas as pessoas, né? E a gente nunca deve desistir de nada. Viver é bom porque a gente tem a oportunidade de aprender e crescer. E só quem cresce é aquela pessoa que acredita nisso. Eu já enfrentei muitos obstáculos na vida, mas nunca desisti. E a certeza que eu tenho é que isso vale a pena, porque já conquistei muitas coisas. Primeiro, a confiança em mim mesmo, né? A confiança que vale a pena viver. E a vida, nós temos para isso mesmo, para que a gente encare as coisas olhando para frente, com garra, e sabendo que se a gente lutar, tudo de bom pode acontecer. Inclusive se transformar num dos maiores sanfoneiros do Brasil, né? Não sei se no Brasil, mas assim, a música mesmo serve como instrumento, né? Para isso. Eu sempre falo, eu já fiz muitas palestras, eu digo que a música é o maior instrumento de inclusão que existe. Porque quando a gente tá tocando, não tem um cego aí. Tem um profissional, né? Tem um artista. Tem um artista. Essa é uma maior vitória que eu posso dizer que consegui, e outras pessoas conseguiram também, graças a uma luta mesmo de tentar. Bom, o lema é o seguinte: a dificuldade existe, mas eu vou lutar para ser um profissional. O melhor que eu puder ser. O melhor que eu puder ser. E graças a Deus, alcancei um bom degrau que possa. Um degrau onde eu posso provar para as pessoas que com a luta a gente consegue. E se orgulhar disso aí, né? Dessa história inteira. Exatamente, porque aí eu agradeço a tanta gente boa, né, que surgiu na minha vida, minha família, os amigos, Dr. Bruno e outras pessoas, né? Então isso
não tem preço. Pois Viver é. é bom. Meu amigo, eu me sinto extremamente honrado, orgulhoso, emocionado de ter feito parte de um pedacinho bem miudinho da sua história, mas que eu tenho certeza que foi um pedaço importante para você poder contar hoje a todo mundo, né? E no futuro a todos os seus familiares. E do jeito que você conta, com essa emoção, com essa garra de viver, de fazer diferente, de se transformar num grande artista, apesar de toda a adversidade. Meu muito obrigado por você ter vindo aqui, por você expor a sua história de vida a todo mundo, por você servir de exemplo para pessoas que vivem algo semelhante a você e mesmo as que não vivem algo na deficiência visual. Você é um exemplo de superação para qualquer um, para qualquer pessoa, e é essa mensagem que te trazer aqui hoje é uma forma que eu tenho de te agradecer e não o contrário. Então, muito obrigado por ter vindo aqui de verdade e por contar essa história para nós. Eu agradeço, doutor, porque essa história precisa ser contada, porque as pessoas vivem num mundo onde elas não acreditam, mas as pessoas não acreditam nas outras, né? Sim. E eu vindo aqui, eu estou mostrando que existem pessoas boas e que existe razão para a gente viver, para a gente ser feliz, né? E é aproveitando essas oportunidades que surgem, sendo leal em todos os sentidos com as pessoas, em todos os momentos, agradecendo por tudo que acontece na nossa vida. Então, eu que agradeço muito, sabe? Porque essa é a oportunidade que eu tenho para falar. Mostrar o seu trabalho também, o resultado do seu trabalho, para mim é muito importante. Você não fez parte da minha vida, não. Fará por toda a vida, porque o agradecimento que eu tenho a fazer a você é muito grande. E isso não morre, né, doutor? Ah, se Deus quiser, jamais. Jamais. Entendeu? São 20 anos já. Esse ano está completando 20 anos de uma história bonita, de uma convivência, não só o médico, Dr. Bruno e o Evanilson aqui, o músico, não, de amigos também, né? Que passamos assim, a partir do primeiro contato. Isso é o que a vida nos proporciona de melhor. Então, muito obrigado de coração. Obrigado pelas palavras, meu amigo. Pessoal, esse foi o emocionante 15º episódio do Café com Retina. Muito obrigado, Evanilson. Se você gostou, curte aqui, nos segue no canal e compartilha com quem você acha que pode se interessar por isso. E até a próxima. Agora vamos tomar uma água e se recuperar. Valeu.